Opa, 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 boa tarde, voltamos. O Instagram meio que deu uma estabilizada aqui, agora a gente voltou. Boa tarde, sejam todas bem-vindas. Chegando aqui na nossa live um pouquinho atrasada, porque na verdade a gente tentou entrar, mas não conseguiu. E agora sim a gente está entrando aqui hoje, dando continuidade às nossas lives diárias, né? Onde a gente está trazendo um caminho importante para toda mulher que deseja olhar para a sua história, olhar para a sua vida, resgatar a sua feminilidade, a sua força feminina. É bem importante que você faça esse caminho. Se você está aqui, Tânia, não tinha visto você antes, não sei se é a mesma Tânia. Ana, se está aqui, seja bem-vinda. A Ana está sempre aqui, né? Que todas sejam bem-vindas, seja você que entrar ao vivo por aqui ou não ver, não conseguir te dar bom dia, boa tarde. E aquelas que vão entrar depois, né? Que vão ver durante o dia, a live está ficando aqui 24 horas, depois ela vai para o YouTube. A gente tem uma playlist lá. Oi, Beatriz, tudo bem, meu amor? Boa tarde. A gente tem uma playlist lá de lives. Se você está procurando alguma e ainda não achou, espera que vai subir, vai subir. Ontem eu troquei o meu programa da NET, o pacote da NET, e aí a internet está aqui ainda na adaptação ao novo pacote, tá? Então, se você não vê lá, é porque eu ainda não subi algumas lives por conta dessa mudança de pacote. Semana passada, a gente falou um pouquinho sobre o que impede a gente de crescer, de florescer, não é? De sermos mulheres realmente maduras e que saibam trabalhar a sua feminilidade de uma maneira profunda, seja no âmbito pessoal, profissional, como mãe, como esposa, como filha, né? Então a gente falou sobre isso semana passada e hoje, essa semana, a gente está dando continuidade às nossas lives. Ontem a gente fez uma live, foi lindíssima, eu recebi vários feedbacks depois no privado, né, do quanto foi profunda a nossa live de ontem, tá? Quando a gente abordou a importância da nossa relação com a nossa mãe, que ela foi a primeira figura feminina da nossa vida, e o quanto essa relação ela deve ser profunda e de gratidão, e o quanto ela deve ser restaurada e recolocada na nossa vida enquanto mulheres. Oi, Edu, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Lécia, o quarto de Sofia, que eu tô amando, viu? Fui lá ver seus vídeos, muito bons. Ainda não me inscrevi, que eu vejo, vou contar um segredo. Eu vejo lavando a louça, aí eu não alguns vídeos eu gosto de ver assim, lavando a louça, viu? Me edificam, então eu vejo muitos vídeos lavando a louça, que é uma horinha ali que eu fico enchendo a minha mente com coisa boa, né? Então vamos lá. Ontem a gente falou sobre a nossa relação com a nossa mãe, né? E o quanto essa relação é importante na vida de toda mulher. Eu deixei umas dicas bem legais no Stories, umas perguntas, caso você queira olhar para essa relação e caso você ainda não entenda muito bem sobre como é que a sua mãe pode estar ligada ao seu ser mulher, né? Já que ela te ensinou tudo, já que você passou os seus primeiros 7 a 9 meses de vida dentro dela. Então, essa relação tão profunda e ao mesmo tempo tão gostosa e para algumas tão dolorosa, o quanto ela traz para nós aquilo que hoje, entre aspas, espirra em nós, né? Então a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa olhar para isso, para essa relação. E hoje a gente veio falar sobre a nossa relação com o pai e a importância da relação da mulher com o pai. E aonde é que essa mulher, aonde é que esse relacionamento leva essa mulher? Para onde ela leva? Para onde a relação da mulher com o pai leva a gente? Para onde é que o meu relacionamento com meu pai me leva? É muito importante que ontem a gente falou sobre a mãe que nos leva a nos olharmos como mulheres,
né? Ela é nossa primeira imagem de mulher, não é? E o pai, qual é a relação, onde entra o pai, que lugar ele ocupa na nossa história, né? A primeira coisa que é importante é que o primeiro contato com o sexo masculino, né, quando a gente tem, né, esse contato com o pai, o primeiro contato com o sexo masculino, a primeira pessoa que vai mostrar para nós o que é um ser diferente de nós é o nosso pai. Então, ele é a primeira pessoa que a gente vê de diferente da gente, né? Quem é o nosso pai? É aquele que é diferente da nossa mãe, porque a nossa mãe é igual. A nossa mãe, ela é mulher como nós, e ele vem mostrar pra gente o diferente. E como homem e mulher se atraem e se complementam, o que acontece? A gente vê nesse pai, né, a primeira figura masculina. E ele é o nosso, entre aspas, primeiro grande amor. Né? É pelo pai que a gente projeta, é no pai que a gente projeta aquilo que a gente deseja como alguém que esteja ao nosso lado, né? E ele traz para nós uma visão externa do mundo. Enquanto a mãe nos reporta sempre ao interior, sempre a nossa autoimagem, sempre a nossa maneira de nos ver, o pai traz essa visão externa. Por quê? Porque ele é a primeira pessoa que sai daquela relação que jamais poderá ser destituída, né? Que é a relação da mãe, por conta da gestação, né? Por conta dela ter nos criado de verdade, nos cocriado, né? Então, depois que a gente sai dessa relação assim, bem profunda, quem é que a gente dá de cara? Com ele. E ele, seja de uma maneira boa, seja de uma maneira ruim, ou seja, tenha sido positiva ou negativa a sua vivência com seu pai, ele trouxe para você o padrão do que é um ser masculino, de como é que um homem trata uma mulher, do que é que o homem pensa sobre mulher. Então, algumas mulheres têm um afeto, um contato muito bonito com seus pais. E isso faz com que ela automaticamente quando ela vá para o mundo buscar o masculino, ela vai com a visão de padrão do pai. E infelizmente, quando ela tem uma experiência negativa e quando ela nega, quando aquilo dói nela, mesmo assim, por conta da figura paterna, ela acaba transferindo esse padrão para tudo aquilo que ela olha. Então, é isso que justifica as mulheres que, por várias gerações, se encantam, mesmo com relações dolorosas dentro de casa, com relação ao alcoolismo, à droga, à prostituição. O que ela vai fazer? Ela acaba atraindo e sendo atraída por um homem igual ao seu pai. A gente vai repetindo ciclos, né, que a gente diz. E o que a gente precisa, o que a gente olha? Porque sem a gente perceber como ele é a figura, né, a primeira grande figura masculina para nós, a gente cria aqui dentro um padrão que muitas vezes está no inconsciente, de que, mesmo que, por exemplo, caramba, o papai bate muito na mamãe. E acaba que inconscientemente eu vou atrair para mim, eu vou em busca, eu vou ser atraída por homens que acabam fazendo a mesma coisa. É claro que eu estou falando aqui de um exemplo negativo, mas também um exemplo positivo. Aquela mulher, aquela menina que cresceu vendo o pai tratar muito bem a sua mãe, vendo o pai chamá-la com palavras dóceis, vendo o pai tratá-la como uma verdadeira princesa, vendo o pai e a mãe se tratando bem e o pai tratando muito bem a mãe enquanto mulher, por mais que a mãe
por mais que a filha pequena não entenda assim, esse é o marido, esse é o pai, né? A gente não sabe quando a gente é criança separar. Oi, Luana, tudo bem, meu amor? Que bom que você está aqui. A gente não sabe separar. O que acontece? A gente cria aquele padrão. E no que a gente cria aquele padrão, quando a gente cresce, a gente vai em busca daquele padrão, ainda que inconsciente. Então, qual é o primeiro grande passo? A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer como é padronizada essa figura masculina para você vinda do seu pai. Quem é o seu pai na sua vida? Quem é o seu pai na sua vida? E o que ele te ensinou, ainda que ele não tenha falado nada? Como, por exemplo, algumas meninas não conhecem os pais. Algumas mulheres têm a ausência de pai em casa. E muitas das vezes é exatamente esse o padrão que se cria. Ou seja, homem não fica em casa, homem não cuida da mulher, já que meu papai não cuidou da minha mamãe, já que ele não cuidou dos filhos, o homem que eu vou procurar também não vai ser assim. Então, ou eu vou sempre me relacionar, né, automaticamente com um homem que foge da responsabilidade, ou eu vou ficar de galho em galho, né, correndo atrás de pessoas que não se comprometem. E isso faz o quê? Isso mexe diretamente com a nossa afetividade, porque aí a gente vai ficando carente, porque cada hora entra, sai, não tem compromisso, e a gente acaba acreditando, né? A gente acaba criando crenças de que homem não presta, de que não existe casamento que dá certo. Então a gente vai criando essas crenças dentro de nós. A gente cria as crenças quando a gente é criança, ou a gente cria, né? Ou alguém ensina pra gente. Quando a gente é criança, na maioria das vezes, alguém ensina pra gente. E às vezes, vocês sabem que a criança, ela aprende pelo exemplo, muito mais do que pelas palavras. Então, talvez você nunca tenha visto a sua mãe falar nada do seu pai, mas talvez você tenha ouvido ela chorar porque ele não voltava. Talvez você tenha visto em algum momento eles discutindo e aí você tomou parte de algum deles e ficou ali contra o outro, né? E a gente, quando criança, a gente não tem esse discernimento, né, de quem tem razão e quem não tem. E a gente nem pode entrar nessa questão, porque ali é uma briga entre marido e mulher. Então, o que a gente precisa fazer é olhar para a figura desse pai e trazer para nós hoje, trazer à nossa consciência tudo aquilo que ele nos trouxe e quem nós somos hoje. Esse é o caminho, né? Tomar consciência do que está acontecendo, tomar consciência de que essa pessoa pode estar, ainda que inconscientemente, definindo os padrões da sua vida. Mulheres que tiveram problema, mulheres que, quando meninas, viram os pais tendo muito problema com a mãe, reportam os problemas para os seus maridos, né? Então, às vezes, o marido não tem problema nenhum, mas ela viu tanto a mãe ter problema com o pai, que ela acaba reportando e reclamando daquele marido, e reclama e fica chateando, não consegue ter um relacionamento saudável. Mulheres que viram os pais chegarem bêbados em casa, mulheres que viram os pais baterem nas mães, por mais doloroso que tenha sido, foi criado e estabelecido um padrão de que o homem é assim. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com o masculino. Algumas mulheres simplesmente decidem que homem não presta. E aí o que ela faz? Ela tira o olhar do masculino e ela vai buscar tudo para completá-la, ela vai buscar no feminino. E aí ela não gosta de falar sobre homem, ela odeia homens, tudo a culpa é dos homens. Por quê? Pode ser que em algum momento, como a gente falou ontem, a nossa mãe tenha nos ensinado, e em outro momento o nosso pai também tenha, durante a nossa vida, o nosso pai também tenha influenciado a gente com relação a isso.
Então, lembrando que a gente falou ontem, metade de nós veio do nosso pai, metade de nós veio da nossa mãe. E quando a gente toma consciência disso, e quando a gente toma consciência da importância que isso tem para a nossa vida, do quanto a gente é influenciado por esses dois, ainda que esses dois tenham ficado ausentes, essa ausência já é uma consequência muitas vezes na nossa vida. Às vezes você ouviu do seu pai que ser mulher é ser humilhada, submissa. Você viu seu pai e sua mãe brigando e ele ficava lá mandando na sua mãe, e sua mãe, né, acatando aquilo. Só eles sabem, né, qual era a realidade deles. Nós muitas vezes acabamos nos colocando no lugar entre eles dois, que não é um lugar de filho, né? O lugar do filho não é ali entre o casal, e a gente cresce, acaba que a gente cresce com aquela dor. E quando a gente cresce com aquela dor, tudo aquilo que eu julgo no meu pai e na minha mãe, aquilo que eu falei, que nós falamos ontem, aquilo que eu julgo no meu pai e na minha mãe, aquilo que eu condeno neles, aquilo que eu aponto o dedo, aquilo que eu boto o dedo na ferida, quanto mais eu coloco o dedo naquela ferida, mais eu mesma repito aquilo na minha vida. Porque quando eu aponto a ferida, eu nego essa realidade. E quando eu nego essa realidade, ela toma força diante de mim. Quantas vezes a gente não se vê, como eu falei ontem, a gente não se vê julgando a nossa mãe, o nosso pai, e a gente vai para o mundo e faz a mesma coisa, e faz idêntico. Então, no momento em que a gente consegue, primeiro, tomar consciência de que o meu pai não me deu nada, meu pai foi embora, eu não conheço meu pai, eu não sei quem ele é, mas se você está vendo, eu falei ontem sobre a mãe, vou ter que falar hoje de novo, né? Porque se você está vendo essa live, você deve sim a ele, porque ele disse sim para a sua vida. O primeiro sim foi o sim da sua mãe, né? Porque ela aceitou estar com você e te dar a vida. E ele também disse sim para a sua vida. Então, olhar para essa relação e se perguntar: o que meu pai me ensinou sobre o masculino, sobre a afetividade? O meu pai mostrou com atitudes o que era um homem bom. Eu aprendi com o meu pai a procurar um homem bom, a acreditar nos homens, mesmo que seja para trabalhar com eles, porque algumas mulheres não conseguem lidar com homens nem mesmo para serviço, nem amizade, porque não acreditam nos homens, por conta de dores que vêm de lá de trás, por conta de dores que vêm desse relacionamento com a mãe e com o pai. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um trabalho minucioso, um trabalho profundo, um trabalho que talvez você sozinha de repente não consegue, mas uma terapeuta, alguém que possa te ajudar nisso. Mas foi o que eu falei ontem e falo de novo hoje, porque só mudei da mãe para o pai. Você pode pagar uma fortuna para fazer terapia com o Dr. Augusto Cury. Você pode pagar o curso, o tratamento com o melhor psiquiatra do mundo. Você pode pagar, não sei, 10 mil, 15 mil reais num processo de coaching, numa constelação, seja lá o que for, que se você não tiver essa responsabilidade de mudança, de refazer a sua história, de refazer a sua vida, nada vai sair do lugar. Nada vai acontecer. Você vai ficar estagnada. Estagnada, literalmente, é esse o nome. Então, a gente precisa de verdade olhar para a figura do nosso pai. E como é que a gente muda o olhar que a gente tem com o nosso pai? A gente muda quando a gente diz sim para ele. E não é fácil, mas a gente falou sobre isso lá nas primeiras lives da semana passada. A vida não é fácil. As relações não são fáceis, são dolorosas, as pessoas erram. Se nós não errássemos, nós teríamos o direito
o direito de dizer para as pessoas que elas não podem errar. Mas nós também erramos. E certamente o seu pai também errou. Certamente tem alguma coisinha aí, ainda que você fale como eu falo, que meu pai é meu herói. Meu pai é um grande exemplo para mim de homem. E com a graça de Deus, Deus me deu um homem que parece muito com meu pai. Porque eu passei por um tempo em que eu tive que ressignificar todo o meu olhar para o homem e foi onde eu voltei com o meu olhar para o meu pai. Então, no momento em que você olha para ele e aprende a ver as dificuldades, talvez tudo aquilo que ele tenha passado, talvez tudo aquilo que ele tenha feito, talvez essa como que eu vou dizer, esse abandono ou esse maltratar, talvez seja algo consequência de uma grande dor dentro dele, ou simplesmente era o que ele tinha para fazer naquela época. Você precisa trabalhar isso em você. Porque quando você aponta o dedo, quando você julga, parece que você falou assim, olha, eu nunca vou errar desse jeito. E lamento, você vai errar sim. Você vai errar com sua família, você vai errar com seus filhos, você vai errar, porque o ser humano, ele erra, né? O ser humano é um ser errante, não é um ser que acerta o tempo inteiro. A gente precisa acertar, correr para acertar. E o que eu quero dizer para você hoje, que a nossa live já está acabando quase, o que tem a ver. Então vamos lá, vamos recapitular para a gente fazer um exercício. Depois você vai lá nos stories e eu vou deixar também algumas perguntas para você. Se você ainda não viu os stories de ontem, eu deixei perguntas para te ajudar, a te guiar no relacionamento com a sua mãe. Se você quiser partilhar comigo, depois você partilha, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. E hoje eu vou deixar hoje duas reflexões na live, tá? Que hoje eu estava pensando muito sobre isso. Eu ia até falar, eu ia parar aqui a nossa live para falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou deixar nos stories. Domingo eu falei sobre a Bruna Marquezine e o Neymar e o que isso tem com a nossa vida. E hoje eu vou falar sobre as tragédias de Suzano e aquela outra lá acho que de Minas, que é na creche. Eu vou falar um pouquinho sobre o ser mulher, tá? Sobre a diferenciação do homem e da mulher dentro dessa tragédia, só para a gente ter ideia de como funciona a mente feminina, de como funciona o universo feminino e o universo masculino, de quais são as nossas reações e quais são as reações deles. Eu vou falar isso hoje nos stories e logo em seguida eles vão para os destaques, que eu vou começar a fazer um destaque sobre reflexões da vida. Tá? Quem se interessar vai estar lá, tá bom? Vou fazer uns stories sobre reflexões do cotidiano, situações que acontecem no cotidiano, e vou trazer para vocês entenderem um pouco sobre qual é o caminho que o homem segue, qual é o caminho que a mulher segue, como a mulher vê aquela situação, como o homem vê aquela situação, como a mulher reage naquela situação, como o homem reage naquela situação, tá? Então daqui a pouco, logo assim que acabar, você vai lá, você faz essas perguntas para você. O que o meu pai me ensinou? Quando eu olho para ele, eu sinto o quê? Eu estou muito magoada, eu passo a não acreditar nos homens, eu passo a não acreditar, inclusive se ele falou para mim que ser mulher é muito ruim, isso é muito ruim também. Algumas mulheres ouviram do próprio pai que elas tinham que ser homens, porque muitos pais queriam ter suas filhas homens e só tiveram mulheres, né? Então, e ele se decepciona tanto que ele começa a tratar as meninas como homens. Dá a bola de futebol, leva para o campo, né? Por mais que as pessoas digam que isso não tem nada a ver, né? Tem, porque aí você começa a trabalhar ali características mais masculinas mesmo na mulher. Eu botei lá um vídeo no IGTV sobre masculinização e hoje a gente tem uma visão aí que está deturpando a imagem do homem e da mulher, e você vai ver nos stories que eu vou falar para vocês sobre essa questão das características femininas e masculinas
que não tem doutrinação, que não tem como é que se diz? Uma influência do nada, vai ter uma influência da situação. Olha vocês vão lá e olhem só o que vai acontecer dentro das duas tragédias de Suzano e de Minas. Quais foram as ações masculinas e as ações femininas, tá? São duas coisas incríveis, tá? E assim a gente vai terminando, vai lá ver as dicas, começa a pensar no que seu pai te ensinou sobre ser mulher, qual é a visão que você tem sobre a relação homem e mulher que o seu pai te ensinou como era, quem é esse homem. Busque, se você não sabe nada do seu pai, busque a história desse homem, porque a história dele vai falar da sua história. Então você precisa honrar isso, você precisa colocar o seu pai no seu devido lugar, deixar ele lá como pai, aquela pessoa que te deu a vida, metade é ele, metade é a sua mãe. Ressignificar esse relacionamento para que aí você possa olhar como adulta, né, como eu sempre falo, crescer, amadurecer e entender o que você quer daquilo que ele te ensinou e aquilo que você não quer daquilo que ele te ensinou. O que você não quer, você pode refazer na sua vida agora, né? Então é esse o recado que eu quero dizer para você. Dá para mudar? Dá, Jaque. Claro que dá, porque se não pudesse mudar, a gente estaria morto, né? Se não fosse para mudar as coisas que aconteceram de ruim. Se não fosse para recomeçar todos os dias. Cada dia uma oportunidade de recomeço. Cada dia uma nova oportunidade de fazer diferente a nossa história. Para que a gente não passe por essa vida sem dar sentido a ela, ficando olhando para trás, olhando para trás, olhando para trás, porque minha mãe falava isso, porque meu pai falava aquilo, porque meu pai me abandonou. Eu sei que é doloroso, mas a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer e entender que talvez naquela época, talvez não, você não sabe o que aconteceu naquela época, você não tem ideia se ele tinha outra opção naquela época. Para você hoje é muito fácil condenar, para a gente hoje é muito fácil julgar e condenar. Mas na época em que tudo aconteceu, ou que seu pai se separou da sua mãe, ou sei lá o que, você não tem ideia. Então, julgar, condenar e negar é o pior caminho, porque você acaba repetindo os padrões que podem estar vindo de várias gerações na sua família. Acabando aqui a live então, eu vou botar lá nos stories as dicas sobre perguntas para você se fazer, para você se observar, para você buscar a história da sua família, a história do seu pai, para que você possa ressignificar essa relação. E aí sim, talvez você esteja com problemas no seu casamento, com seu marido, por conta dessa visão que você tem do teu pai. Talvez você esteja com dificuldade de encontrar alguém por conta dessa dificuldade com seu pai. Talvez você esteja aí perdida, porque você ouviu várias coisas do seu pai e que hoje não fazem sentido para você, mas você continua ligada a elas. Tá bom, minhas queridas? Olha, a gente está com essa live só pelo Instagram, o Facebook não me deixou entrar, então vai ficar aqui e depois ela vai para o YouTube. Lembrando que eu mudei meu pacote na internet para melhorar aí a internet para vocês, e a net não está me deixando subir vídeos com muita rapidez não, tá? Mas até o final da semana todas as lives estão lá. Então, ontem nós falamos sobre a relação com a nossa mãe. Hoje nós acabamos de falar sobre o nosso relacionamento com nossos pais, nosso pai. E amanhã nós vamos falar sobre o ser mulher na nossa família. Amanhã a gente vai falar sobre ser mulher na nossa família e eu quero trazer isso para você, que é muito legal. Nós vamos falar sobre o ser mulher na sua dignidade, em todas as suas crenças, na história da sua família, o que é ser mulher. Vamos juntas? Espero vocês amanhã às 16 horas aqui, no Instagram, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.